Olá, amigos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. É uma honra ter você aqui comigo, que o Senhor nos abençoe e que este conteúdo traga algum tipo de utilidade para a sua vida. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante, que é a relação entre as redes sociais e os livros. Este é um tema muito polêmico que envolve muitas camadas e muitos contextos e que é preciso tratá-lo com o máximo de cuidado possível. Antes de nós iniciarmos, é importante pontuar uma coisa extremamente estranha, que é o paradoxo do mundo moderno com relação ao conhecimento. Porque, afinal de contas, nós vivemos em um mundo com amplo acesso a informações e, ao mesmo tempo, nós vivemos também no mesmo mundo em que as pessoas simplesmente pararam de querer aprender. Ou seja, apesar de nós termos inúmeras formas de aprender e de adquirir conhecimento, as pessoas estão cada vez mais dispersas quanto a isso e lendo cada vez menos. Isto é uma situação muito preocupante e que nós precisamos tentar fazer uma análise geral, especialmente para aquelas pessoas que já são leitoras ou que querem se tornar leitores. E eu falo isso por minha própria experiência. Eu sempre gostei muito de livros e as redes sociais, de alguma forma, atrapalhou isso nos últimos tempos. O meu ritmo de leitura, inevitavelmente, caiu muito por conta de redes sociais e por conta de toda essa estrutura problemática, e é justamente por isso, depois de ter conseguido vencer esse problema, inclusive tomando uma decisão muito drástica de sair do Instagram, decidi fazer este vídeo para a gente tentar conversar juntos aqui e ver se esse mesmo problema se aplica a outras pessoas. E já, desde logo, é importante pontuar que tudo o que for discutido aqui não são regras gerais, são experiências pessoais de uma única pessoa, que, de fato, preciso confessar, também se aplica a algumas pessoas das quais eu tenho intimidade, que eu convivo, especialmente pessoas que leem livros. Então, isto aqui é um livro que é um discurso que se aplica a todos, e uma conversa, mas especialmente aquelas pessoas que gostam de ler, porque eu vejo que existe uma relação problemática entre essas duas coisas e eu percebo que as pessoas estão lendo cada vez menos, inclusive aquelas que liam muito, como, por exemplo, era o meu caso. Isto é um grande problema, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito preocupante, justamente porque a qualidade das pessoas leitoras no convívio social geralmente é melhor. E quando essas pessoas passam a ler menos, a sociedade como um todo acaba perdendo. Então, isto é uma espécie de apelo. Este vídeo aqui é um apelo para a gente tomar consciência daquilo que somos e voltarmos novamente aos livros, né? É óbvio, isso não quer dizer que você não precisa ter nenhuma rede social, não é isso. Você não precisa fazer como eu e apagar o seu Instagram, de forma alguma. Talvez você seja uma das pessoas que consigam lidar bem com essas duas coisas, com a leitura e com redes sociais. Isso não é o meu caso e é justamente por isso que eu acabei deletando essa rede. Bom, antes de nós iniciarmos de fato, é importante pontuar uma outra coisa também muito relevante, que é a discussão sobre a estrutura das redes sociais. Nesse aspecto há muita polêmica, porque algumas pessoas sempre dizem que a culpa não é das redes sociais, mas das pessoas que utilizam as redes. E eu entendo esse argumento e em parte até concordo com ele, mas nós precisamos entender uma coisa muito importante que, na minha concepção, é quase indiscutível, que existe uma espécie de armadilha por trás das redes sociais. E isso é um pouco evidente justamente porque o que os criadores dessas plataformas querem é que nós passemos o máximo de tempo possível lá dentro. Então, quanto mais coisas tiver lá dentro para prender a nossa atenção, melhor para eles. Então, que existe uma armadilha ali dentro, isso aí é indiscutível na minha opinião. Então, essa questão dessa armadilha acaba induzindo as pessoas a permanecerem ali um tempo maior do que devia. Talvez muito maior do que deveria. E aí nós entramos em um problema muito sério, que é a capacidade das pessoas que estão viciadas nisso, nesse efeito dopaminérgico das redes, delas permanecerem em silêncio, permanecerem em reflexão, em contemplação, permanecerem consigo mesmas por um determinado tempo. Eu percebo que as pessoas que estão ali dentro desse ciclo vicioso, dessa armadilha dopaminérgica, não têm essa capacidade, a capacidade de permanecer. E isso, na minha opinião, é um grande problema, porque na medida que nós nos tornamos, assim, impacientes, indecisos, fracos, a nossa vida tende a ficar pior. Isto é uma coisa que, para mim, está muito óbvia, com uma experiência
própria, a minha própria vida me demonstrou isso. Os piores momentos da minha vida sempre foram aqueles em que eu estava hiperconectado, muito atento a redes sociais, especialmente o Instagram, mas isso se aplica a qualquer outra rede. E esse ponto é justamente por conta disso, porque as redes sociais nos deixam fragmentados. Ele fragmenta a nossa capacidade de nos relacionarmos com nós mesmos e com as outras pessoas. Porque o que ele faz é nos dar estímulos rápidos e nós acostumamos o nosso cérebro a ficar viciado nesses estímulos rápidos e, evidentemente, a vida não é assim. A vida exige paciência, exige calma. E não só a vida não é assim, mas como uma das melhores coisas dessa vida, que é a leitura, também não é assim. A leitura exige de nós concentração, paciência, calma, exige que nós tenhamos o máximo possível de atenção, exige do leitor um esforço grande, especialmente a depender do tipo de leitura e assim por diante. Então todas essas coisas nos faz concluir que existe uma espécie de separação entre o mundo dopaminérgico das redes sociais, de coisas rápidas, de estímulos rápidos e instantâneos, e a leitura, que exige a atenção ali daquelas pessoas. E aí, para mim, pelo menos pessoalmente, essas duas coisas são quase inimigas. Quando eu estou muito nas redes sociais, geralmente eu estou lendo muito pouco. E quando eu estou lendo muito com um alto índice e capacidade de concentração e de lidar com temas densos e complicados, são geralmente os momentos em que eu estou muito longe das redes sociais. Isso para mim é uma constante, já há um bom tempo e eu já percebi isso. Então, para que eu leia mais, eu preciso estar fora das redes sociais. Mas eu, por exemplo, já vi poucas, mas já vi algumas pessoas que conseguem ler e ter uma vida de leitura muito ativa e também estando nas redes sociais. Um ponto importante, isso é a exceção. A maior parte das pessoas não conseguem. Por quê? Porque as redes sociais foram feitas para fragmentar a nossa atenção e drenar a nossa capacidade mental. Então, quando você vai lidar com um livro que exige algo mais de você geralmente não consegue. E tudo isso, pessoal, está inteiramente ligado com um outro dado muito preocupante da situação brasileira, que hoje nós temos mais não leitores do que leitores no Brasil. Isso é uma coisa profundamente triste, porque isso significa que pessoas que substituem, por exemplo, a leitura por uma atividade tão destrutiva como ficar no celular, é um número de pessoas cada vez mais fragmentadas, cada vez mais emocionalmente instáveis, cada vez mais infelizes. Porque no final das contas o que a fragmentação interior faz é nos deixar infelizes, inquietos, ansiosos, etc. Isso é indiscutível, isso é um ponto praticamente consensual, todo mundo sabe disso. Estar fragmentado é se sentir perdido, se sentir sem um lugar, e tudo isso nos torna mais infelizes, nos torna mais fracos. E, por exemplo, você pode ter uma pessoa que não lê muito, mas ela se dedica a outras atividades além de ficar no celular. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas trocam a leitura, trocam os livros pelo celular. E há um ponto relevante dessa discussão, que entre esses dois contrastes, entre a leitura e as redes sociais, é que as redes sociais, ela te prende em um aspecto exterior da realidade e ilusório da realidade. Enquanto a leitura, ela te induz necessariamente a uma vida interior. Ela faz com que a sua vida interior fique mais rica. Ele causa diálogos, reflexões, inquietações, etc., que movimentam não só o seu cérebro, mas a sua alma. E tudo isso faz com que essas pessoas que têm esse contato se tornem pessoas mais sensíveis, pessoas mais interessantes, poderíamos dizer, porque são pessoas que são mais ricas interiormente, e tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, o apelo final para as pessoas que são leitoras e que estão se deixando arrastar por toda essa corrente do nosso tempo, e que evidentemente não é só você, mas todos nós somos vítimas deste esquema, por assim dizer, problemático do mundo moderno, nós precisamos refletir um pouco sobre como nós podemos traçar uma estratégia para voltar a sermos leitores melhores, para voltar a sermos pessoas melhores, pessoas presentes, pessoas realmente presentes.
na família, no trabalho e assim por diante. Porque o que eu vejo hoje são pessoas fragmentadas e pessoas que nunca estão presentes. Elas sempre estão pensando em alguma coisa. E coisas que geralmente são inúteis, coisas que não contribuem em nada para a vida dessas pessoas. Tudo isso, pessoal, são questões que nós devemos colocar para nós mesmos e tentar pensar. Isso tudo aqui, como sempre, foi uma conversa franca entre eu e você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que, se você tiver alguma opinião, alguma discordância, algum ponto que você achou interessante e quiser enriquecer esse debate, você, por favor, comente aqui embaixo, porque o seu comentário, seja para concordar ou para discordar, é sempre bem-vindo, porque o que faz bem de tudo isso é justamente esse diálogo, essa conversa entre diferentes pontos de vista. Será uma honra ter aqui o seu comentário para a gente poder conversar e discutir de uma forma mais aprofundada. Foi uma alegria imensa para mim ter aqui a sua presença. Eu espero você num próximo vídeo e te peço, por favor, que se você gostou desse conteúdo e gostou desse canal, que você se inscreva, porque por aqui nós fazemos esse tipo de vídeo e tipo de reflexão que serve justamente para tentar enriquecer a nossa vida e enriquecer esse diálogo de diferentes visões de mundo. Se inscreva no canal, comente, deixe o seu like, que vai ser muito importante para mim. Que o Senhor nos abençoe e até mais.